Então, primeiramente, meu nome é Emerson Ferrara, né? Eu sou assessor científico aqui na Leimar, sou biólogo por formação e sou responsável pela linha da Lycor aqui na empresa, né? A Leimar trabalha com várias outras empresas de renome mundial, fornecendo equipamentos para vários setores, né? Na indústria, ensino, pesquisa. E então a Leimar atende vários nichos de mercado. Então a Lycor, minha aqui, especialidade da Larissa, né, que hoje está aqui conosco também. A Larissa é formada em engenharia agronômica, né, e ela é mais focada nessa parte de plantas, né, com a Lycor, ela trabalha com vários nichos assim no sistema ambiental agronômico, né? Então, tem os analisadores de gases atmosféricos, tem sensores de radiação, luminosa, tem para a parte de planta, né, fisiologia vegetal, e a parte de fluxo de gases no solo. Tem uma linha agora nova também, que a Lyco adquiriu recentemente, que é a Polo SciTech, que é mais voltada para análise de pressão diferencial de CO2, né, em amostras de água salgada e água doce. Tem sensores para medidores, né, de pH e também de carbono dissolvido. Então, a Lycor está bem focada nessa parte ambiental agronômica, mas o foco hoje desse evento é falar um pouco do sistema de solo. Como é um sistema, ao mesmo tempo, simples, como vocês vão ver, mas a configuração, a forma com que você pode trabalhar com esse instrumento pode se tornar um pouco complexo, dependendo do que vocês precisam e querem medir, querem avaliar com o equipamento. Tá? Então, começando aqui, deixa eu só entrar no. Se tiver falhando para alguém ou não aparecendo os slides, por favor, mande no campo de chat, que a Larissa vai acompanhar essa questão e ela vai me informando, eu vou corrigindo aqui, tá bom? Então vamos lá. Bom, vou começar assim brevemente pelo histórico da empresa, né, nessa parte de fluxo de gases no solo. Então a Lycor trabalha há bastante tempo, né, desde a década de 80. Não está aparecendo para vocês a apresentação? Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Oi? Não, né? Peraí, deixa eu ver se eu fizer por outra forma. Vou tentar de novo aqui. Só confirma para mim se vai aparecer. Não? Tá. Pessoal, o chat. Ok. Então, vamos lá. Então, o histórico dessa linha de gases, né, da Lycor, começa lá por volta da década de 80, né, com sistemas portáteis de fotossíntese. Então, desde o início, né, dos sistemas de fotossíntese da Lycor, que era o LI 6200, já tinha essa preocupação e essa ideia de medir os gases no solo, porque, obviamente, né, quem trabalha com fisiologia de plantas ou tem experiência com a parte agronômica, sabe que o solo tem uma influência direta na resposta da planta, né? Não é só atmosférico, absorção de CO2. O solo também tem uma função muito importante. Então, aí na foto tem uma bolha, né? Que mostra uma câmara de solo que era utilizado no 6200 e no 6400. E esse tipo de câmara foi adaptado ao longo do tempo para trabalhar de forma autônoma. Foi essa a ideia, né, a partir de 2000, 2003, que a Lycor desenvolveu o primeiro modelo,
que era só focado em solo, acompanhando inclusive a tecnologia do primeiro medidor de fotossíntese, que era o 6200, 6400. Porque tanto o 6200 quanto o 6400, eles utilizam o infravermelho não dispersivo, né? E a base dessa medição para chegar na fotossíntese é o CO2 vapor d'água. Então isso foi adaptado para um sistema portátil que pudesse ser levado a campo e não só para medições rápidas, né, onde você vai com o equipamento, faz a medição e depois retorna ao laboratório com os dados, como também sistemas que pudessem ficar alocados no campo, nos pontos que você precisa e tem uma variabilidade não só espacial, mas também temporal. Você consiga fazer uma medição a longo termo, que a gente chama, né? Então, isso seria possível, então, a criação do LI 8100. Isso perdurou por vários anos, né, até 2018, e quando a Lycor fez uma remodelação, né, fez um redesenho, projeto melhorado da câmara que era utilizado nesse sistema, para acompanhar a tecnologia que estava evoluindo, né, que são sensores analógicos, são sensores que têm componentes muito antigos, já não são mais fabricados, então ela teve que evoluir, né? Então teve um redesenho nessa câmara, a forma com que ela trabalha, não só os componentes, mas também a forma com que ela trabalha e como ela se comunica com o sistema. E a base dessa câmara possibilitou que ela fosse utilizada, adaptada para o 6800, que é o analisador de fotossíntese atual, que foi o objeto da última apresentação que nós fizemos, que também está no canal do YouTube, vocês podem acompanhar, e também de uma nova geração de analisadores, né? Então teve não só o CO2 vapor d'água, mas a Lycor conseguiu, né, desenvolver essa tecnologia para captar também gases traços como metano, óxido nitroso, amônia, e isso também pode e foi adaptado para o solo. Então, esses analisadores trabalham de forma a medir o ambiente e também o solo. Então, foi uma série de passos, né, que a Lycor teve que passar para conseguir chegar no ponto que está hoje de tecnologia que utiliza, inclusive, laser, né, de captação óptica, que não é mais só o infravermelho. E junto com isso, teve o próprio software, né, que era o FI 8100, que foi lançado um pouco depois do próprio equipamento, que permitia que o usuário conseguisse trabalhar com esses dados não só de formato Excel, em linhas e colunas, né? Mas ele possibilitou você conseguir botar isso em gráficos e avaliar melhor as condições, as medições que você conseguia fazer no campo desde aquela época. E hoje ele evoluiu, né, de FV 8100, ele passou a ser chamado de Soilflux Pro, hoje está na sua versão 5.0, e que no fim desse webinar, eu vou passar, se não me engano, são 3 slides, bem rapidamente, como que é a cara desse software, para vocês terem uma noção do que é possível fazer, né, de passar de uma tabela Excel para uma questão mais interativa e mais visual. Então, entrando na parte do princípio, eu vou abordar bem rapidamente, né, que é inclusive uma lei bem simples de entender, né, o fluxo de gás no solo envolve muitas variáveis, né, mas basicamente aqui nós temos um gráfico que mostra, né, uma vegetação, uma, um gráfico que tem o vertente tanto para altura quanto profundidade, que é a questão, né, do fluxo de gás, que a ideia é medir a emissão, o efluxo desse gás do solo para a atmosfera, e também na atmosfera para o solo. Para quem trabalha com sequestro de carbono, essa interação, esse eixo, né, vertical é muito importante. E no eixo horizontal seria a concentração do CO2. Então, esse gráfico ilustra, né, qual que é a interface, o momento onde a superfície do solo, né, para baixo seria as raízes, obviamente, e para cima a parte aérea das plantas. Essa parte aérea mais rente ao solo seria a camada limite. Então, ali você tem uma concentração de CO2 maior que a atmosfera, que seria a camada acima, né, que está mostrando ali como a atmosfera bem misturada, que é onde começam os fluxos, que envolve também a questão dos sensores de eddy coverings da própria Lycor, né, é mais uma abordagem daquele sistema, mas aqui também tem essa interação. Então, é a camada onde o vento mistura melhor esses gases e você diminui a concentração. Então, você tem alguns fatores que vão influenciar, né, nesse fluxo de gases. Então, o próximo slide ilustra bastante isso, né?
Então você tem essa linha, essa curvatura aqui, eu só quero o pointer, você lembra? Deixa eu falar. Tem essa linha curva que está mostrando a concentração do gás, não é exatamente o fluxo. Vou pegar aqui. Eu tenho como apontar assim. Dá para ver, né? Ok. Então tem essa linha gráfico, né, que ela mostra a concentração de CO2. Então, em profundidades, né, acima de 1 metro, mais ou menos, para baixo, você tem uma concentração muito similar à atmosfera. E mais próximas mais próximo às raízes da plantação, né, da vegetação, você tem uma concentração maior, porque tem esse conhecimento hoje atual que as raízes também estão aliadas no sequestro de carbono. Elas conseguem reter, né, com aglomerados de solo também rente essas raízes, e não só a raiz consegue segurar esse CO2. Então, à medida que isso você passa da interface do solo para a atmosfera, você vai tendo uma diminuição, né, dessa concentração de CO2. Então, essa camada de rugosidade aqui, né, você tem uma concentração maior. Só que dependendo do momento, está falhando aqui. Tá. Dependendo da condição do solo, isso pode aumentar ou pode diminuir. Então, você tem uma resistência de difusão, né? Porque o solo ele não é 100% poroso, ele também não é 100% compactado. Isso varia de solo para solo e isso influencia diretamente a concentração, né, esses bolsões, essas moléculas de CO2 ou de outros gases que estejam no solo. Então, na medida que eu tenho poros maiores, né, espaços menores, a difusão vai ser um pouco mais complicada. O inverso também é verdadeiro, você pode ter poros menores, né? Você pode ter poros menores, espaços maiores, então a difusão vai ser facilitada. Só que nós teríamos, então, também outro player nessa questão, que é a água, né? A água também acumulada nesse solo, ela pode aumentar essa resistividade. Então, ela pode bloquear esses gases, né? Como ela também pode fazer uma união de um poro com o outro, né? De uma partícula de solo com a outra, fazendo um aglomerado, né? Uma dificuldade maior para que esse solo consiga emitir, soltar esse CO2. Então, tem algumas questões que vão influenciar na medição. Isso não no equipamento. O equipamento não vai saber, né? Não vai conseguir interpretar isso dizendo como que está a porosidade do solo. Mas isso é importante saber, essa parte bem básica da física do solo, para interpretar o dado que o equipamento vai te passar depois, né? Então, por isso que eu achei interessante colocar esse gráfico, é bem simples também compreender, porque ele tem um impacto direto no que vai acontecer com os dados posteriormente. Então, esse gradiente não só é afetado por essa questão do solo, né, da profundidade, pela característica física, né, das partículas do solo e da quantidade de água, mas também do tempo, né, do gradiente da concentração, mas também o período que você está fazendo essa medição, né? Porque à noite, por exemplo, ele vai aumentar a turbulência, então ela vai ficar desculpa, ao contrário, diminui a turbulência, né, dos ventos, então aumenta a quantidade, a camada fica mais espessa. Isso aumenta um pouco a concentração, porque uma coisa é concentração, outra coisa é fluxo. Então, quando eu tenho uma turbulência maior, esses gases estão em movimento, diferentes, mas sempre movimentando, então diminui essa concentração, né? De noite isso acontece o contrário. Já de dia, você tem a questão das plantas fotossintetizando, né? Então, a planta, ao mesmo tempo que o solo emite esse CO2, a planta capta esse CO2, como também capta da atmosfera. Então, você tem esses balanços, né, essas variáveis que podem acontecer ao longo do dia. Por isso que é interessante, existe também, né, o sistema de longo termo, que eu vou falar mais adiante, que é para você manter o sistema, as câmaras em solo, né, no campo, fazendo essas medições para acompanhar essas diferenças de dia, noite, chuva, essa interação do ambiente nas medições. Isso é muito importante, isso afeta diretamente, como vocês podem ver nas linhas vermelhas, né, na linha vermelha e na linha azul, como que isso difere da linha original, do ideal, né,
um momento, assim, um padrão de resposta do solo à emissão de gases. Então, isso tudo pode ser trabalhado de acordo com o ambiente. É importante, muito importante levar isso em consideração. E além dessa questão do CO2, né, do fluxo dele do solo, da questão da água, das plantas fotossintetizando e da alternância de dia e noite, tem a questão do diferencial da pressão. Os diferenciais de pressão podem influenciar, sim, muito grave, né, na questão do fluxo de gás do solo à atmosfera e atmosfera a solo. Então, uma frente de alta pressão, ele vai fazer com que o fluxo de CO2 ele entre, ele vá, né, ter um gradiente favorável para o solo. Já uma frente de baixa pressão, que ele seja emitido pelo solo, né? E isso, no equipamento, vai ficar muito bem visível, porque você vai ter um fluxo muito grande, né, que chama de bulk flow, né, em inglês. Então, você tem uma massa grande de repentina de CO2, dependendo do que está acontecendo com a pressão também, né, fora do ambiente, na atmosfera, quanto dentro do solo. Então, tem uma influência direta desse delta P, né? Então, como que esse gás, né, é medido, como que são as formas que a gente pode trabalhar com esse gás no solo. A Lycor trabalha com formas tanto atmosféricas, como eu comentei, que também foi objeto do primeiro webinar que nós fizemos em fevereiro, mas também com métodos de gradiente que a Lycor não trabalha. Então, gradientes são sensores que você coloca em profundidade no solo e que você consegue acompanhar em perfil como que estão essas concentrações, né? Só que isso leva pouquíssimas variáveis em consideração e, ao mesmo tempo, como você tem poucas variáveis, fica um pouco mais fechado a sua visão do que está acontecendo com o solo. Então, não leva em consideração a questão da água, a questão das raízes. Então, tem uma série de questões que são importantes para essa medição, mas os métodos não acompanham isso. E os métodos micrometeorológicos vão pegar a parte mais aérea, né? E na parte de solo mais o fluxo de calor, a temperatura, a umidade. Mas isso tanto o gradiente quanto o micrometeorológico são formas indiretas de medir, né? Agora, o método baseado em câmara, ele é mais preciso nessa questão de fluxo, mas tem algumas questões físicas que a Lycor, né, teve que driblar, contornar para que ficasse o mais preciso possível, ao mesmo tempo que não influenciasse o sistema, né, o original, natural daquele solo. Então, isso engloba, né, o estado estacionário, o sistema aberto, mas isso utilizava de químicos, inclusive, para manter um gradiente correto para medição, e também o sistema fechado, né, o transitório, que é o utilizado hoje pela Lycra, é o que mais funciona. Então, o sistema é basicamente formado por um analisador, né? Pode ser de CO2, metano, óxido nitroso, que vai independente, né? Mais vinculado ao projeto do pesquisador, e a câmara, né? Propriamente dita, que é desenhada pela Lycor. Depois nós vamos abordar, vou explicar direitinho como funciona esse sistema em detalhes, mas basicamente em campo você precisa desses três itens, né? Analisador, a câmara em si e o colar de solo, que é muito importante, é onde você vai restringir qual é o ambiente que você precisa fazer aquela medição, qual que é o ponto decidido no local de experimento onde você vai fazer essa medição e vai acompanhar a resposta desse solo. Então, a câmara, que, por exemplo, nesse esquema, ela está em aberto, né? O solo está limitado aqui pelo colar. Esse colar e essa câmara tem 20 centímetros de diâmetro, tá? Só a título de curiosidade. E a profundidade desse colar vai modificar um pouco, né? A definição da profundidade depende muito do tipo de solo, do tipo de aplicação, a inclinação, etc. Mas aqui é um hipotético, tá? Para ter uma ideia do que acontece, então, qual que é a resposta que esse equipamento vai me dar. Então, aqui eu tenho um gráfico, né, de concentração de CO2 pelo tempo decorrido. No momento que a câmara está aberta, ele até tem uma medição, porque aqui está funcionando o sistema, está tendo um fluxo, mas ele está sendo dispersado, né? Então, não tem uma curva, né, uma ascendência dessa medição, porque o analisador ele tem internamente uma bomba de aspiração, então ele faz com que esse solo seja captado aqui, né, para o momento que a câmara está aberta. Então, por isso você tem uma pequena linha, quase começando, né, uma inclinação. No momento que eu fecho essa câmara,
E aí ela começa a ter essa inclinação, começa a se acumular o CO2 aqui dentro, né, que está saindo, tem o efluxo do solo, e a câmara começa a captar esse movimento, né, que tem um movimento do fechamento da câmara e começa essa inclinação. Eu não vou entrar muito no mérito da equação, porque é uma coisa até que simples, mas ao mesmo tempo se torna complicada, dependendo como tiver os dados. Mas é basicamente um fluxo, tá? Né? Como que acontece isso em variações de volume, pressão, temperatura e a constante de Fick. Essa parte da fórmula de Fick eu vou só descrever um pouquinho, que é importante. Mas a equação em si, o equipamento faz para o usuário. Pode até ter essa informação nos dados, né? Mas a equação é feita automaticamente pelo equipamento. Então, quais são as principais suposições, né? Se eu vou fazer uma medição no ambiente, né, no solo, eu preciso saber e ter assim, em mente que o gradiente ele vai permanecer inalterado, porque eu não posso alterar o solo. Se a ideia é eu medir o fluxo desse solo, eu não posso alterar esse solo, porque vai ser uma coisa artificial. A ideia é eu ter um retrato, né, uma resposta verdadeira daquele solo. Então, isso, o equipamento, ele restringe matematicamente, porque você tem uma questão de acumulação desse CO2, né, dentro da câmara. Isso pode sim alterar, mesmo que levemente, o que está acontecendo in natura, né, no solo. Então, isso tem como fazer uma restrição matemática. Dá para você fazer alguns ajustes ali que não afeta diretamente o solo e permanece inalterado. Essa é a ideia. Então, essa é uma primeira suposição. E não tenha também um fluxo de massa induzido pela câmara. E o fluxo de massa pode ser induzido se você, por exemplo, for uma aplicação agronômica, acabaram de arar o solo. Então, a movimentação naquele solo superficial vai pegar aquele CO2 lábio, né, que é aquele CO2 de movimentação rápida, e vai ter um fluxo enorme, se a câmara estiver ali momentos depois de acontecer isso. Então, tem essa questão física, né, do homem fazendo isso, mas também tem na pressão, que a gente comentou agora há pouco, do delta, do P, mas tem também da câmara, porque eu vou instalar um colar de sol, né, ele vai ter uma, uma afetação física naquele solo e não é impossível não ter um fluxo, né, de massa assim, induzido. Então, por isso, tem um desenho da câmara para minimizar esse fluxo de massa que não deveria ocorrer. Então, tem essa questão do delta P, que é equilíbrio, tem uma válvula de pressão, ou seria em inglês o vent, que parece um chimbal de bateria, né? Ele vai equalizar a pressão externa com a pressão interna, minimizando essa alteração, esse fluxo de massa dentro da câmara. O fechamento dessa câmara também é controlado, é programável pelo usuário também, né, que tem um colar de solo, e na hora que a câmara fecha, que efetivamente vai fazer medição. Só que na hora que fecha, como eu comentei antes, tem essa concentração, né, começa a crescer essa concentração, e a concentração, a gente sabe que tem esse gradiente, né, vai alterar o fluxo. Então, maior a concentração, menor o fluxo, né, porque tem a saturação de CO2 dentro da câmara, por exemplo. Então, o desenho da câmara tende a minimizar isso. Esse formato abaulado, etc., a ideia é tudo calculado matematicamente e fisicamente para diminuir essas perturbações no solo. E também diminuir para pelo menos 1 PA, né, nessa diferença. E esses gases de interesse, a ideia é que eles permaneçam do jeito que eles entram na câmara, eles saiam da câmara. Isso não afete a quantidade que tinha no solo. Então, a ideia é que não tenha vazamentos, que é um sistema fechado. A câmara puxa esses gases do solo, vai para o analisador vai fazer essa análise e devolve para a câmara. Então, isso é um sistema fechado. É solo, câmara, analisador, câmara, solo. A ideia é que isso seja constante. Todas essas três, né, essas três questões, esses três tópicos, visam exatamente isso, né? Que você não tenha uma alteração grande no solo, o mínima possível, para que seja uma resposta mais positiva do que o solo realmente está apresentando naquele momento, que não seja algo artificial, né? Então aqui você tem uma curva, né, que é bem simples, né, no momento do fechamento da câmara, que novamente, né, o tempo decorrido pela concentração de CO2, então que é o mínimo, né, da concentração e o máximo alcançado nessa concentração, né, nesse momento de medição. Ele sempre vai gerar uma curva nesse sentido, né, na concentração,
E no momento que aumenta a concentração, eu tenho uma queda no fluxo, né? Porque ela começa, como eu comentei, aumenta a saturação de CO2 é grande dentro da câmara, então o fluxo vai caindo. E é nesse ponto, emissão de CO2, medição de concentração e do fluxo, que geram aquelas perguntas: quanto tempo, né, eu preciso manter a câmera observando, né? Quanto tempo ela precisa ficar medindo no campo para eu ter uma medição boa, que eu não interrompa o solo e nem seja, que não acompanhe, não tenha a concentração ideal. Isso vai depender de solo, tá? Vai depender do solo, vai depender do momento que você está fazendo a medição, se é de dia, se é de noite, a inclinação desse solo. Todas essas questões vão diferenciar no final dos dados, né? Então, isso é importante levar em conta. Isso aqui é só para ilustrar como que funciona, né? Como que é o momento do fechamento da câmara, o que tem a ver a relação com o fluxo. Seria essa equação, né? Do fluxo, que seria a taxa, né, dessa resistitividade com o inicial e o máximo que foi atingido. E aí, disso, né, deriva, né, os fits, né, isso de traçar essa reta. Se eu traço uma reta linear, né, por exemplo, para fazer essa taxa, identificar essa taxa, eu posso ter perdas no começo, no momento de fechamento, não é tão importante, mas eu posso ter uma pior, uma mais grave, né, ao longo do tempo, quando as concentrações estão maiores. Então, o linear seria mais indicado para você ter uma média, né, um momento ali específico que você queira avaliar. Você precisa fazer esses fits, né? Agora, para acompanhar uma curva dessa, o ideal é que fosse método exponencial ou quadrático. Tudo isso o programa faz para o usuário, né? Você pode trabalhar, se quiser, pegando os dados brutos lá no Excel, que ele gera tudo isso em Excel, mas o equipamento ele pode fazer isso por você e até recomendado muitas vezes, né, dependendo do ambiente, tem muita informação, né, microbiológica no solo, conteúdo de água, então fica um pouco mais complicado. O fluxo acompanhar, você conseguir fazer esse fit, né? Então aqui só identifica isso, como que é o ideal que seria, né? No momento do fechamento da câmara seria acompanhar essa curva. Isso, o interessante é que o software faz, aqui é só a equação, como que funciona isso, tá? Vou passar brevemente. O software ele faz isso para o usuário, né? O SoilFlux Pro, ele consegue, a partir de várias medições que você teve ao longo do dia, ao longo de um período estabelecido, ele consegue traçar, você pode selecionar isso dentro dele, ele vai criar esse gráfico, ele vai te mostrar como que seria melhor, como que ficaria com um fit linear ou um fit exponencial. Aqui nos dados, dá até para ver, né, que a diferença entre eles é muito pequena, aqui no R2, deveria estar 1, aqui seria o ideal. Então a diferença aqui até que é muito pequena. Mas quando eu tenho o exponencial, ficaria o ideal, que fica bem próximo, né? Quando você ajusta isso para o exponencial. O importante também dizer é que isso muda de equipamento para equipamento. A câmara é uma só. No caso de medições rápidas, né, no solo, a câmara é uma só. Tenho também câmeras para longo termo, só que os equipamentos, os analisadores de gases, têm alguns modelos diferentes. Então, tem uns que utilizam o método de infravermelho, outros utilizam laser de cavitação, que eu vou falar um pouco mais adiante. E também os gases, CO2, vapor d'água, metano. Então, isso que é interessante acompanhar pelo equipamento para evitar que aconteça nessas alterações, tanto no início, nessas perdas aqui no fluxo zero, quanto no fluxo máximo aqui, no ponto máximo. Então, isso difere de equipamento para equipamento e também a escolha da forma de fazer esse fit, né? E além dessa questão, né, do fluxo que a gente comentou até agora, da questão do solo, da água, dessas condições das plantas fotossintetizando, tem uma física que é um pouco chata na medição de gases do solo, que é a difusão lateral. E isso é influenciado diretamente no tempo de observação. Por isso que é tão crítico, essa pergunta não é tão simples assim, não é quanto tempo eu deixo no solo, qual que é o ideal. O ideal vai variar. E exatamente por essa questão, né? Dependendo como você tiver, o tempo que estiver essa câmara no solo medindo, se ela passar muito tempo presa no solo, vai chegar a um ponto de saturação aqui tão grande que vai favorecer a difusão lateral, né? E se for muito curto, e pode favorecer o atmosférico.
Então, tem toda essa diferença que precisa ser observada, né, nas medições, para evitar que seja muito longo ou muito curto. E é por isso que o equipamento, né, tanto o equipamento no sistema, na tecnologia dele, ele favorece isso para ser o menor possível, pelo que eu tinha comentado, né, o formato é abaulado da câmara, não tem um fluxo de bombas internas para ajudar isso, porque pode ajudar a tirar o acúmulo de CO2, mas pode influenciar no gradiente, influenciar no solo diretamente. Então, toda a parte de desenho, a física do equipamento, favorece para que isso seja o menor possível, tenha a menor difusão lateral possível, né? Então, é exatamente nesse ponto, considerando as variáveis físicas do solo, a questão de água, tamanhos, né, os partículas de solo, as raízes das plantas, etc., o tempo de medição diurno, noturno, mas somado à mecânica do equipamento, o desenho, tudo isso no final é lidado, né, como que trabalha com essas questões, é mexendo, né, ajustando o tempo de observação. Esse é um ponto crítico no fluxo de gases do solo, porque o sistema é muito simples, a lei, né, de FIC é muito simples, porém o tempo de observação que vai ser crucial para ter medidas boas, né, medidas que você pode falar assim, não, isso vale a pena, faz sentido, está correspondendo com o ambiente, com a temperatura, pressão, etc., né? E isso é importante ter em mente, né, e o próprio equipamento faz isso. O Soil Flux Pro, ele te indica o momento ideal para o começo de medição e para o fim dessas medições. Aqui, por exemplo, né, para ilustrar, o software já diz que aqui ele ainda não começou a ter uma mistura muito boa, né, ainda está desenvolvendo o fluxo, então aqui não seria um ponto ideal. Aqui ele já atingiu um platô, né? Aqui já estabilizou, aqui seria um ponto ideal. E se eu pegasse um pouco mais adiante, aqui já começa a ter uma difusão muito grande, né? O fluxo começa a aumentar. Então, o ponto ideal seria aqui. Isso quem me indica é o próprio Soil Flux Pro. Você pode observar isso, se tiver uma experiência com o equipamento, obviamente, né, pelos dados que o equipamento te dá em Excel, você consegue observar isso, mas o Soil Flux Pro, de forma interativa, né, ele consegue indicar isso e já marca para você. E também na parte final, quando chega no ponto crítico do fluxo, ele fala, esse é o momento de parar. Então você tem o Start Analysis, né, seria o momento que ele indica começar as medições e o momento que ele indica você parar essas medições. Isso é importante notar que não é uma guia geral para qualquer analisador. Se eu tiver um 870, ele vai me indicar um momento bom inicial e um momento bom final. Mas se eu estiver utilizando outro analisador, tenha, por exemplo, metano, etc., e uma diferente tecnologia, então o momento de início e final vai ser diferente também. E isso só o Flux Pro ele faz uma compensação, né? Então ele é bem interativo, é muito mais fácil trabalhar com ele. E é um software gratuito também, pode ser adquirido, baixado, na verdade, no site da Live sem problema algum, tá? Se vocês tiverem algumas perguntas, daqui a pouco a gente faz uma pausa, mas se tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar no chat. Eu vou tentar fazer de 15 a 20 minutos de pausa, porque dependendo das perguntas, já aproveito esse momento para ir respondendo, tá? Tanto eu quanto a Larissa. Eu vou entrar brevemente nos equipamentos e logo depois que passar essa sessão, a gente já faz a pausa, tá bom? E isso seja lá por volta das 11. Então, falando um pouco da câmara, da parte da, da teoria, o que, que influencia nesses gases, o que, que eu preciso levar em conta, o tempo de resposta, eu entro agora na questão dos equipamentos, né? E antes até de falar as características deles, eu gostaria, eu coloquei esse slide aqui até para me lembrar na questão da água. Porque além de você ter as medições da concentração de fluxo de CO2, tanto a concentração quanto o fluxo desse gás, né, ou até de metano, etc., ele tem uma influência direta da água. Você tem que levar em consideração o efeito de diluição desses gases pela água, pelo vapor d'água. Então, por isso que todos os analisadores da Lycor, né, nessa linha de equipamentos de gases, de fluxo de gases no solo, todos eles vão medir, por exemplo, 870, CO2 vapor d'água,
o 7810, o 15 e o 20, que são essa nova série de equipamentos, eles medem CO2, metano, óxido nitroso e água. Todos eles precisam levar em consideração esse fator de diluição. Então, o equipamento ele vai te dar a versão, né, a medição de CO2, concentração de fluxo de CO2, metano, óxido nitroso, mas também do vapor d'água. E ele vai fazer essa correção, vai te indicar o quanto ele subestimou de CO2, né, estou usando como exemplo o gás CO2, o dióxido de carbono, quanto ele superestimou essas medições, por conta da diluição da água. Então, é muito importante ter essa medição, tendo sido levado em conta, né, no equipamento, para não ter perdas significativas ou ganhos, né, que não deveriam estar lá nas suas medições. É muito importante, eu coloquei esse slide para lembrar disso também. Agora, na parte dos analisadores, né, o que acontece na tecnologia deles, qual que é a diferença entre eles, é um pouco mais sucinto, né, mas vou fazer uma breve apanhado aqui. O 870 seria a linha de entrada de analisadores da Lycor, né, seria voltado para CO2 e o vapor d'água, que seria essa maletinha aqui. Ele utiliza essa tecnologia que vem desde a época dos primeiros analisadores, que eu comentei no primeiro slide, né, na década de 80, 90, 2000, que é o infravermelho não dispersivo. Então, ele tem uma fonte, né, o infravermelho dele é de banda larga, para pegar esse CO2 vapor d'água, mas o caminho dele, o comprimento do caminho óptico dele é mais curto. Então, ele é mais robusto, né, para esse tipo de medição. Ele tem ali na faixa de 1 a 2% de variação, né, nas medições, né, de perda, de ruído, né? Agora, a linha 7800, que compreende o 7810, que é CO2, metano, 7815, que também é CO2, vapor d'água, só que uma outra tecnologia, que ele também mede gases atmosféricos, que eu vou comentar daqui a pouco. Tem o 7820, né, que seria óxido nitroso e água. E tem o 7825, né, que seria mais para isótopos de CO2 e amônia, tá? Então, essa linha de equipamentos já usa uma tecnologia que do inglês seria o OFSES, né? Em português, acho que ao pé da letra seria espectroscopia de absorção aprimorada por cavidade de feedback óptico. É um nome bem comprido, mas basicamente o que altera isso em compensação, né? Em comparação, perdão, com o infravermelho? Você tem um emissor também desse laser, você também tem um receptor. Só que para pegar esses gases que são traço, ele precisa ter uma precisão muito maior, né? Conseguir pegar essas concentrações de forma mais rápida e precisa utilizar um caminho óptico maior, né? A fonte dele, como eu coloquei aqui, de banda, é estreita para conseguir pegar esses gases traços, né? Um pouco mais preciso. Porém, o caminho dele tem que ser maior, dada a concentração baixa desses gases em comparação com o CO2, por exemplo, né? Então, ele tem um emissor, ele tem alguns espelhos dentro desse caminho óptico que fazem refletir esse laser várias vezes, batendo para imitar, vamos dizer assim, simular um caminho óptico maior. É algo similar que acontece com o LI 7700, que é um analisador de metano para aplicações atmosféricas, né, que foi também apresentado no webinar de Ed Governance. Então, ele é um equipamento, ele tem também uma fonte de laser, ele rebate, né, do emissor e receptor, ele faz uma malha, vai emite e volta, faz isso 80 vezes e emite um caminho, então, compreende um caminho de 50 centímetros, né, fisicamente, mas no cálculo é como se fosse 10 metros de caminho óptico. Então, são 10 metros, 10 métodos encolhido para 50 centímetros. Então, é uma coisa muito similar que acontece com esse equipamento e por isso que a precisão é maior. Ele faz uma varredura muito mais completa desse gás do que o infravermelho não dispersivo, que a tecnologia é um pouco mais antiga, mas que ainda é bastante utilizada, dado a sua confiabilidade, né? Então, entrando um pouco mais em detalhes do 870, ele é um equipamento bem simples, tá? Ele não opera para CO2 atmosférico, nem vapor d'água atmosférico. Ele é um equipamento de entrada porque é exatamente e unicamente para fluxo de gases no solo, solo e vapor d'água. Ele só trabalha com a câmara Smart ou com as câmaras também de longo termo, que eu vou explicar um pouco mais adiante. Então, a aplicação dele é unicamente para solo. Ele não faz gases atmosféricos, ele nem consegue, inclusive, ser ligado sozinho. Ele pega energia das câmaras. Ele tem um sistema um pouco diferente, um pouco mais simplificado, tá?
E aqui coloquei esse slide para ilustrar, né, como que ele ficaria conectado à câmera Smart, né? A gente chama dessa câmera de Smart porque é ela que faz todo o trabalho, né? Então, ela que gera o Wi-Fi para poder se conectar no equipamento, que as versões anteriores do 8100 você precisava conectar nele também via Wi-Fi, mas precisava de um aparelho próprio. Começou com o Palm, o antigo Palm da HP, depois partiu para o iPad, iPhone da Apple, iPod, etc., né? Esse aqui trabalha com qualquer tipo de dispositivo, computador, tablet, celulares Android e Apple, não tem problema, mas é a câmera que faz todo o trabalho, né? Aqui nessa bainha aqui ficam as baterias, ela já inclui um sensor de umidade e temperatura do solo, é combinado, fica nesse dock aqui, e ela tem conectividade, inclusive a internet, se precisar. Então, ela tem uma duração de 8 horas em campo, é outra tecnologia, né? E aqui está ilustrando também o que eu comentei daquele livro de pressão, né? A pressão interna com a pressão externa atmosférica, ele faz esse equilíbrio. Então, ele tem um sistema automatizado, essa câmera ela abre dentro do seu próprio eixo, né? Para que o solo respire, diminua essa concentração, essa saturação de CO2 aqui dentro, e para manter essa equidade entre solo e atmosfera sem afetar o solo diretamente. Então, essa tecnologia, ela que levou vários anos para desenvolver, que chegasse num ótimo aí para fazer as medições. Então, é um sistema bem simples, é bem leve também. Essa câmera tem por volta de 500 gramas de peso, 500, 400 gramas, mesmo com bateria. Né, e o equipamento é mais leve ainda, é uma maleta que só tem um sistema interno, né, ele tem um caminho óptico dentro para poder fazer as capturas de CO2 e vapor d'água da câmara, tá? Já na linha do 7800, até coloquei aqui o XX, porque tem essa questão da série, né? De tipos de analisadores que são elencados por gases, né? Que eu até expliquei um pouquinho antes. E essa foto eu até coloquei de propósito a lateral do equipamento para mostrar como que ele funciona na questão dos gases atmosféricos também. Então, aqui, se eu colocar uma câmera de solo, ele vai pegar todo o trabalho dele, todo o caminho óptico daqui vai ser voltado para o solo. Se eu não ligar uma câmera de solo, ele vai pegar o gás circundante, né, o gás ambiente. Então, é uma tecnologia diferente, mas também ela é mais flexa, assim, ela é mais flexível para o usuário, que ele pode ter os dois tipos de gás, os dois tipos de trabalho com o mesmo equipamento. Então, aqui no caso, tem o que eu já comentei, né, o metano, o CO2 vapor d'água, a linha 7810. Tem o 7815, que seria um avanço tecnológico para o 870. Faz a mesma coisa, só que uma tecnologia diferente, com maior precisão. O óxido nitroso, que é um segundo mais recente aqui da Lycor, né, que foi muito solicitado pela Lycor e é uma função muito importante da empresa, e tudo que é enviado para eles, também eles conseguem coletar quando conversam com os clientes, tanto isso acontece pela Leimar também, a gente repassa isso para eles. Não, você precisava também medir amônia, né, que pedem muito, e outros gases também que são mais difíceis de trabalhar. Tudo isso a Lycor leva em consideração e ao longo do tempo ela vai estudando como fazer isso, como incorporar isso nos equipamentos dela, ou adicionando em equipamentos existentes ou criando novos equipamentos. E essa ideia da linha 7800 é bem nesse sentido, né? Começou com o 7810 e 7815 e já estamos no 7825, né? E isso numa faixa de 3 anos, já lançaram dois equipamentos. Então a ideia, eu espero, né, que tenha, que eles consigam dar conta da amônia que é muito solicitado. Nesse meio tempo, né, os isótopos também foram bastante solicitados, eles conseguiram chegar nessa tecnologia, e até marquei aqui a amônia, porque é a mais recente, né, das medições da Lycor, só que eu deixei assim azulzinho para lembrar que isso ele não mede em concentrações baixas, tá? Então, dado a faixa curta do analisador e a metodologia que ele utiliza, ele consegue captar amônia, consegue fazer essas medições, mas que estejam em altas concentrações, bem acima do ambiente. Então, isso é mais para aplicações de fertilizantes, para estábulos de aplicações animais, né, de rações, esse tipo de coisa. Ele não pode ser uma aplicação mais analítica, um pouco mais traço, tá? Ele mede, mas com ressalvas. Então, aqui também coloquei uma ilustração de como ele fica conectado à câmera e também essa lateral dele que mostra o dock, né, a área que você coloca essas baterias.
São duas baterias de troca quente, que a gente chama de hot swappable, né? Que você pode tirar uma mesmo com o equipamento ligado para carregar enquanto o equipamento trabalha com a outra interna. E eu posso fazer essa troca com o equipamento ligado, que eles chamam de troca quente. Tanto o 6800, né, de fotossíntese, quanto esse equipamento trabalha da mesma forma. Então, isso facilita em campo uma emergência, não posso parar as medições, estou no meio de uma observação, já é curta, vou parar, então tem essa tecnologia, né, para auxiliar o usuário. Então, esse seria tanto este aqui, né, quanto este aqui, seria a configuração básica para medir de forma rápida em campo, né? E esse equipamento, né, o 7008, o LI 870, ele é muito leve, então não tem nem como adaptar nisso. Mas o 7810, o 15, 20, 25, são equipamentos um pouco mais pesados, mas ainda assim portáteis e facilmente carregados, né, nessa mochila aqui, que pode ser adquirida também, junto com o equipamento, e que facilita bastante o trabalho. Aqui eu coloquei, inclusive, duas aplicações comuns desse equipamento, né, que tem uma, não sei se dá para enxergar na apresentação, mas tem uma mangueirinha aqui que ele está pegando todo o CO2, ou não sei exatamente que equipamento é esse, na qual versão, mas ele está pegando todos os gases enquanto o usuário anda. Isso é possível fazer, porque esses equipamentos contam com GPS também, tá? Então dá para fazer isso. E aqui é uma aplicação com a câmera, né, que dá para você carregar facilmente com essa mochila no campo. Então é bem legal esse suporte. Pode ser adquirido com a Leica, você pode adaptar também de acordo com suas necessidades. E aqui eu coloquei uma tela de como que você enxerga isso, né? Tanto aqui no celular, quanto no tablet, no computador, na hora que eu conecto no equipamento. A conectividade dele também segue do 870, né, da câmera Smart. Ele gera uma conexão Wi-Fi local, você se conecta ao equipamento via browser, né, via o navegador, e automaticamente, né, e em tempo real, ele já exibe essas concentrações no ambiente, ou na câmara, ou no ambiente sem a câmera, né, no circundante. Então, aqui é a cara, né, como que funciona esse software, é bem simples, né, obviamente aqui é só uma visualização, ele vai registrando esses dados e você pode trabalhar de forma mais precisa e detalhada com o SolidFlux Pro, por exemplo. Além dos analisadores, tem um sistema que permite que você ligue várias câmeras ao mesmo tempo, né? Seria o multiplexador, seria o L8000, 8250 ou 8250 que a gente chama. E aqui eu coloquei essas três fotos de propósito, né? Tanto para mostrar a placa de conectividade de câmeras, que ele aguenta até 8 câmeras, a parte interna, como funciona essa distribuição com a bomba de aspiração, a parte que recebe os comandos, né, dos analisadores e faz as medições, e a lateral da conectividade com os analisadores, que ele utiliza o USB-E, USB-D, Ethernet. Todos eles são selados ambientalmente, menos a questão da energia, né? Então, esses equipamentos, não sei se vocês repararam no primeiro slide de abertura, eles estavam numa casinha de madeira, né? Então, tem analisadores que podem ficar no campo e tem analisadores que não. Como esses têm entrada que não são protegidas e o 7800 tem a questão da entrada de ar aqui no canto, eles são equipamentos que são resistentes a intempéries, a respingos, a insolação direta, etc. Mas eles não são a prova de intempéries. Se eu não me engano, é IP65 ou 67 dele, tá? Não é o 69, que é o maior grau de proteção, né? Então, precisa ter esse abrigo para colocar no campo, caso sua aplicação seja de longo termo, que as câmaras fiquem no campo, né? Então, esse é o equipamento que ele faz um hub. Então, você tem um analisador que pega, vamos começar ao contrário, vai da câmara que pega esses gases, manda para o multiplexador, ele com essa bomba interna, né, que ele faz essa aspiração, ele envia para os analisadores, aí ele processa aqui internamente, né, envia a informação para os analisadores e aí faz a medição. Então você tem essa ponte, né? O multiplexador eu gosto de chamar ele de ponte, fica mais fácil, é um hub, para entender qual que é a função dele dentro do sistema. Então isso permite ele, por si, né, por esse equipamento, 8 canais de entrada, 8 câmaras ao mesmo tempo. E esse ao mesmo tempo é muito importante também, vou até falar devagar, que ele não mede simultaneamente essas câmeras. Se eu tenho 8 câmeras, eu não vou ter 8 dados, né, 8 fluxos ao mesmo tempo na tela, nos dados. Ele faz de forma sequencial, é chaveado.
Então, ele aciona a câmara um, faz a medição, desliga, né? Ele inativa a câmara, liga a câmara 2, faz a medição e assim por diante. Então, ele é a forma sequencial. Então, aqui eu coloquei um slide bem legal de exemplo, aqui mostra a casinha dele, né? Colocaram, inclusive, as duas formas que o equipamento trabalha. Então, esse é mais resistente, vamos dizer assim, a intempéries que o 7800, porque ele tem a entrada de ar, que não pode entrar líquido, né, etc. e tal. Então, ele é protegido. Mas aqui é só para uma ilustração de marketing. Você pode fazer um abrigo desse, obviamente, mas até aquelas casinhas de cachorro de grande porte também pode ser utilizado. Elas aguentam insolação direta, elas vão descolorindo, mas elas aguentam um tranco, tá? E é mais difícil de serem quebradas e ter goteiras, etc. Então, se o equipamento fica muito isolado, é importante focar nesse detalhe, que parece besta, mas no final não é. Isso pode custar bem caro depois para consertar o equipamento. Então, essa imagem ilustra isso, né? Várias câmeras, né? Com essa variabilidade espacial que é possível fazer com o equipamento. Dado que esses cabos têm por volta de 15 metros de comprimento, então você já consegue imaginar as possibilidades de variabilidade espacial e também temporal, e pode, no máximo, expandir, né, estender essa metragem para 30 metros, o dobro. Mais do que isso, você vai ter perda de gás, delay, uma série de questões, perda de voltagem na câmara, dado o comprimento do cabo, elas podem começar a desligar, e tem uma série de problemas. Então, a Lycor recomenda o limite de 30 metros. Então, com isso, você consegue espaçar e ter uma variabilidade, né, espacial bem legal. E a ideia é que o multiplexador ele tem 8 entradas. E se eu precisar ter mais entradas, o meu ponto é bem maior do que isso, eu preciso cobrir um total de, sei lá, 2 metros, 2.000 metros quadrados, né, etc. Então, dá para fazer isso com o manifold de extensão. Ele também tem 8 entradas, ele atua quase a mesma coisa que o multiplexador. Então, aqui, colocando esse sistema, colocando esse componente, aumenta um pouco a minha equação. Então, eu tenho a câmara, que se liga ao manifold, esse manifold é 825001, e esse manifold se liga ao multiplexador que passa as informações para o analisador. Então, eu posso ligar 7 câmaras de longo termo nesse manifold, e uma porta fica dedicada para o multiplexador, e posso ligar mais 7, né, câmaras no multiplexador. Então, eu tenho essas 14 câmaras, por exemplo. Então, são formas diferentes. Eu vou até mostrar um slide legalzinho que dá uma ideia de como que fica tudo isso daí. Então, é equipamento simples, né? A teoria é simples, mas os equipamentos, né? O tipo de equipamento, as configurações deles, fica um pouco mais complexo. Mas, no fim, com a prática, fica mais simples, né? E aqui um exemplo disso trabalhando. Aqui você tem um manifold aqui escondidinho na grama, dois analisadores trabalhando ao mesmo tempo, eu vou falar mais adiante como que isso é possível, e o multiplexador. Então aqui você tem várias câmeras aumentando essa variabilidade e a moça aqui, né, a Vanessa, que ela é da parte de marketing da Lycor, ela está com um tablet aqui fazendo a foto aqui para mostrar como que funciona, né, na prática esses analisadores. Então, se eu tenho a ideia de fazer um sistema de medições rápidas, ou seja, eu vou ao campo, faço as medições e volto, eu vou de ponto a ponto, né? Eu tenho 10 colares de solo espalhados no meu ambiente. Então, eu vou no ponto um, colar um, faço a medição, parto para o colar 2, faço a medição e assim por diante. Então, eu tenho duas configurações possíveis, né? Três, na verdade. Tem o próprio analisador, né? Ele sozinho, mais a câmara, se meus dados foram mais básicos, né? CO2, vapor d'água, ou só metano, ou só óxido nitroso, eu posso utilizar qualquer um desses analisadores com esta câmara, ou eu posso unificar também. Eu preciso de óxido nitroso e CO2. Junto esses dois equipamentos, uma única câmara. Tem um sistema aqui, tem um cabeamento, né, específico para esse tipo de aplicação. E o mesmo acontece com a série 7800. Eu posso ligar os dois para ter metano, CO2, vapor d'água, óxido nitroso e vapor d'água, uma única câmara Smart. Fica um pouco mais complexo o sistema, mais difícil de trabalhar, mas ele funciona perfeitamente e consegue compreender todos esses gases, né? Uma única câmara, o que barateia bastante o custo também. E todos esses sistemas, obviamente, podem contar com o uso do SoilFlux Pro, né, que tanto para ajustar suas medições, como fazê-las da melhor maneira possível, como também
processar esses dados e ler esses dados posteriormente, né? Aqui é um exemplo, né, do primeiro ali. Você tem a câmera Smart já com sensor de solo aqui, né, instalado. Tem um colar aqui sendo trabalhado e tem outro colar aqui no fundo. Só para ilustrar que você pode espalhar isso da maneira que for necessário, tá? Isso não tem limite, contanto que você consiga chegar até o ponto e fazer as medições com o equipamento, colocar a câmera no momento, fazer as medições e partir para o próximo colar. Então aqui tem o 870, né, conectado. Aqui não dá para entender muito bem, mas tem uma conexão entre esses dois analisadores. Eles pegam essa informação e tem um chaveamento de fluxo, né? Tem o tempo em que manda para quem, o momento que os dois são combinados, que a Lycor desenvolveu e otimizou para ter a menor perda possível de tempo, né? O momento que foi medido, o momento que foi analisado. Então essa é a ideia desse sistema. Esse cabeamento, só a título de curiosidade, tem 2 metros de comprimento, tá? Então, tem algumas possibilidades aí que você pode trabalhar. E aqui seria, né, as possibilidades quando eu tenho um multiplexador envolvido. Então, eu tenho aqui no primeiro exemplo um 7820, que eu preciso do meu projeto, um óxido nitroso e CO2, né? Então, eu tenho dois analisadores conectados ao multiplexador e esse multiplexador conectado a uma única câmara de longo termo, tá? Ao mesmo tempo, eu quero ter exatamente o mesmo sistema, só que eu preciso de 8 câmeras. Também é possível, né? Porque o multiplexador ele tem 8 entradas aqui para câmeras, né? Mas eu passo, a partir de 9, aí eu entro naquele sistema que eu comentei, que tem os mesmos analisadores ligados ao multiplexador, tenho algumas câmeras ligadas a ele e algumas câmeras ligadas, né, ao manifold. Aqui é o exemplo máximo, né? Aqui eu tenho 32 ligadas diretamente nesses dois sistemas que compreendem 36, 38, 36 câmaras, né? Essas 36 câmaras dão uma variabilidade de 2.800 metros quadrados, né? Dá para chegar nesse ponto, mas obviamente que vai encarecendo, cada câmara tem seu custo, o multiplicador tem seu custo, mas só para ilustrar que é possível atingir essas 36 câmaras, tá? E agora, né, a Lycor apresentou recentemente que é o manifold de calibração. O primeiro era o manifold de extensão, ele ajudava a ter maior quantidade de câmaras, né? Mas também tem o manifold de calibração. Esse permite que aquele analisador que eu comentei brevemente, o LI 7825, de isótopos de CO2 e amônia, ele possa medir no solo também, porque os isótopos e amônia era só uma questão ambiente, né, de ar circulante, essa concentração circulante aqui. Mas esse manifold ele vai fazer uma calibração no caminho óptico do equipamento que ele consiga detectar que a faixa dele esteja apta a capturar esses gases também no solo, porque tem que levar em consideração que do solo eu tenho no mínimo 2 metros de cabeamento até o equipamento, mais o momento de saturação na câmara, o fluxo. Então, até a informação estiver pronta na câmara e chegar no analisador, eu posso ter perdas, principalmente de gases como que é o nome? Stick gases, gases mais pegajosos, né, como amônia. Então teve que criar esse calibrador para dar conta disso, para poder fazer essa correção. Então ele é um acessório que pode ser incluso, né, incluído ali no sistema, não precisa ser adquirido com equipamento, se você já tiver o equipamento, ele pode ser adquirido posteriormente e fazer essa conexão, ele pode ser integrado, né? Antes de continuar, acho que a gente pode fazer já uma pausa rápida de uns 15 minutos, a gente retorna. Não tem tantos slides mais adiante, é um pouco mais simples, mas eu acho que é bom de fazer essa pausa, porque muita gente vai parar para o almoço, né? Então a gente para agora e a gente retorna 11h30, ok? Vou só mutar aqui, aí eu fico mais dedicado ao chat, tá bom? 11h30 a gente retorna então. Bom, gente, já deu às 11h30, vamos continuar.
Se tiver mais perguntas, né, lá no chat que eu não tenha respondido, ou a Larissa não tenha visualizado, pode continuar, por gentileza, enviando por lá, que até o fim, mesmo depois que eu encerrar aqui as apresentações, etc., eu vou dar uma olhada lá e responder, tá? E não esqueçam também da questão do formulário. A Larissa, mais adiante, vai enviar no chat, né, para o pessoal clicar, para todo mundo poder ter acesso, acessar esse link, preencher o formulário, para poder receber o certificado, tá bom? Vamos lá. Eu tinha falado no último slide sobre o manifold de calibração, né? Da integração, etc. E qual que é a função dele de permitir que um 7825, que seria o analisador de isótopos de CO2, possa medir também a, na parte de solo, né? O fluxo desses gases, né? Desses isótopos e amônia no solo. Agora, sobre mais em detalhes da câmara Smart, né? Seria a medição de rápida, que é aquela câmera que já falou um pouquinho. Elas utilizam, né, baterias de íons de lítio, isso dá maior duração e que as anteriores, que eram baseadas em chumbo ácido, que eram as antigas câmaras de analisadores de solo, aquelas baterias, elas eram viciadas depois de um tempo, né? E aí, depois de anos, de 2, 3 anos, elas começam a perder carga. Agora, as baterias de íons de lítio, ela tem maior duração, elas aguentam até 8 horas de medição em campo, e também elas não têm esse efeito de viciar e perder carga ao longo dos anos. Então, a Lycra investiu bastante nessa questão também, né, para conseguir incorporar as tecnologias nos equipamentos, e que ainda mais que são equipamentos de campo, precisam ter uma autonomia bastante grande, né? Eu já comentei também do sensor de temperatura, e desse sistema, né, de alívio de pressão, que ele é patenteado. Então, só nas câmaras da Lycor que existe esse sistema que faz o balanço, né, o equilíbrio da pressão dentro da câmara com a pressão externa, da pressão do ambiente, tá? E a outra câmara, que seria de longo termo, aquela que eu deixo, posso manter no campo, fazendo as medições sem preocupação, são as 8200, né, a série 8200. Nós temos a 104, que é opaca, que é esta daqui, e tem a versão C, que a cúpula dela é transparente. E essa questão da cúpula ser transparente, que é o principal ponto aqui de diferença entre elas, é que dependendo do solo que eu estou medindo, muitas vezes, acredito até a maior parte delas, eu tenho uma vegetação mesmo que rasteira, né? Então eu preciso manter também essas plantas que fazem parte desse solo fotossintetizando, porque eu preciso levar isso em conta. Como eu disse lá nos primeiros slides, eu tenho várias influências bióticas e abióticas no ambiente nessa concentração, nesse fluxo de gás. Então, se eu tiver um solo com mesmo que mínima vegetação, eu preciso levar em consideração a influência dessa vegetação no meu projeto, eu preciso ter um topo transparente, para que os raios possam entrar aqui e a planta continue fazendo fotossíntese. Claro que vocês podem ver também tem uma série de perfurações na base dessa câmara, tudo isso é para minimizar o efeito da câmara sobre esse solo, a sombra que essa câmara pode causar nesse solo e as interferências, né, que ela pode causar nesse ambiente que ela pretende medir. Então, tudo isso é feito para minimizar. Nunca será 100%. Para eu conseguir medir esses gases, eu teria que ter uma bola de energia, alguma coisa que não interrompesse, não atrapalhasse as medições. Como isso não é possível, cabe às empresas, né, aos fabricantes de equipamentos, chegarem num ótimo, né, numa estrutura melhor possível, no tempo de observação melhor possível, em materiais melhores possíveis, etc., né? Então aqui você também tem esse sistema de alívio de pressão patenteado, é bem similar à câmara Smart, né, mas aqui a diferença é que ele aceita sensores, vou falar um pouco mais adiante, né, sensores extras que não acompanham o equipamento e às vezes não são, inclusive, para medição direta de CO2, mas que só podem ser influenciados por outros fatores no ambiente, tá? E ela também tem esse motor. Isso aqui é um motor que faz essa câmara levantar, né? Descolar, abrir esse solo para voltar, que a gente chama de purga, né? Esse solo voltar, respirar para depois fechar novamente e iniciar uma nova medição. E isso tudo é feito, como ela fica abandonada, vamos dizer assim, dependendo do local, no campo, ela precisa ter esse sistema automatizado. Não tem a presença do usuário frequentemente no ambiente para poder fazer essa troca, né? Fazer tirar essa câmara do solo para o solo voltar à sua respiração natural.
Então, a Lycor desenvolveu esse sistema automatizado. E tudo isso é controlado via software, né? Tanto o tempo de fechamento, quanto que período, quantos tempo depois de medição ela tem que subir, quanto tempo que ela tem que descer, e assim por diante. Dito isso dos analisadores, né, e das câmeras, a gente entra nessa parte das características, né? O que tem assim de detalhes dessas câmeras e dos equipamentos. O principal deles, que é até o primeiro que eu coloquei, é essa questão de como é um equipamento você deixa no campo e fica lá no meio da vegetação, por exemplo, que eu coloquei aí, na câmara de solo fica no campo, o colar de solo fica inserido no campo, né, no solo. É bom entender que tem essa questão de minimizar o problema, vamos dizer assim, de alterar o fluxo de CO2 natural desse solo, que é o objeto da minha medição, como também o gás que entra é o mesmo gás que sai. Eu tinha, né, falado disso nos primeiros slides, é que eu deixei bem claro essa questão. Então, o tipo de fluxo entre o analisador, a câmara e o solo, essa relação entre eles faz com que o mesmo gás que esteja entrando é o mesmo que sai, independente, né, do que eu faço fisicamente no solo. O que eu faço fisicamente vai tentar minimizar a perturbação daquele solo que pode causar efluxo maior de CO2. Mas o CO2 que está lá, nada adicionado e nada retirado, certo? Então, isso eu deixei esse slide para lembrar e fazer esse comentário que é muito importante. E o fechamento dessa câmara, né, mais em detalhe, ele é feito exatamente como esse exemplo aqui. Então, você tem a base da câmara, por isso que ela é perfurada também, que ela pode atrapalhar esses gases, né, ela pode suprimir esses gases, pode ter um aumento aqui dentro, né, se o gás não consegue sair para um lado, ele vai mudando o gradiente dele, ele vai buscando onde tem maior concentração e onde ele pode fluir melhor. E aqui, então, ponto de interesse é dentro desse colar de 20 centímetros. Então, na lateral da câmara, né, ela tem uma vedação que nós chamamos de gacheta, que é uma borracha, que ela vai fazer essa vedação perfeita da câmara. Então, a câmara em si, a cúpula dela tem uma vedação própria, e a base também. Então, na hora que esses dois se conectam, ele facilita, né, o fluxo de CO2 para dentro da câmara e também evita que já comece a difusão lateral. Então, essa que é uma tecnologia bem simplificada, mas para chegar nisso daqui não foi tão simples, né? Mas é importante dizer que a câmara, né, que está colocado aqui, ela nunca toca efetivamente o solo. Tem essa conexão aqui direta, mas não interfere fisicamente no colar do solo, ela não mexe esse colar. Então, ela só fecha mesmo sem mexer esse colar. Então, tem a menor perturbação possível desse solo. E essa mistura desses gases, né, a concentração desses gases, como eles se comportam aqui dentro da câmara e como que o equipamento pega, capta esses gases para análise, né, é feito sem bombas. Então, não tem nada jogando ar dentro da câmara e nem puxando fortemente do solo, forçando com que esse gás saia do solo. Isso é feito de forma natural, acompanhando o gradiente de pressão, né? E acompanhando também a saturação dos gases aqui dentro. Então, tem duas ventoinhas que são posicionadas estrategicamente na câmara, de forma que ela consiga pegar esses gases naturalmente, né, por pressão, e que devolva esses gases para uma bomba que tem no equipamento. Só que, como o comprimento dessa mangueira é no mínimo de 2 metros, a bomba não influencia diretamente na pressão da câmara. Então, a bomba é calibrada de forma que, apesar de ela empurrar, né, ela devolver esses gases para a câmara e para o solo, ele não faz de forma forçada, diferente do que já estava no solo. Então, o método de construção, para alinhar isso, foi bem complicado, mas na prática é bem simples de entender e é bem simples de utilizar, que é o mais importante para a gente, né? Então, aqui vou entrar mais nessa parte da medição, né, como que funciona em campos cada componente. Então, aqui é um exemplo, né, da câmara assentada no colar. Como premissa geral, esse colar deveria ser inserido no solo mais ou menos na metade dele, tá? Para ele ficar mais estável possível. Então, aqui eu estou exemplificando como que é a conexão da câmara do colar, que dá para ver essa faixa preta na câmara seria a gacheta dela, né, o que mantém essa vedação, e o colar
ele é inserido nessa base metálica aqui, né, nesse aço escovado. Dentro desse aço, você pegar a câmera, olhar ela de baixo para cima, ela tem uma gacheta de EVA, é bem similar a EVA, uma espuma de alta qualidade, preta que também faz que não force muito o colar, apesar do peso, que não é muito, mas tem esse peso extra da câmera sobre ele, para que ele não afunde, dependendo, né, do ambiente que você está fazendo essa análise, se é um ambiente mais arenoso ou não, certo? E aqui a inserção do sensor também de temperatura e umidade do solo. Então aqui ele faz essa vedação e é importante, eu lembrava que eu tinha colocado isso no slide, que esses colares é uma pergunta muito frequente também. Quando eu devo colocar esse colar? Regra geral, 24 horas no mínimo antes da medição que você pretende fazer. Porque na hora que eu coloco esse colar, ele tem uma perturbação óbvia no solo, né? E qual que é o problema? Não só a batida desse colar, dependendo do solo, eu posso inserir ele com a mão, porque numa ponta ele é chanfrado, ele tem como se fosse mais afinado, né? Afunilado as pontas, as beiradas desse colar, para facilitar a inserção, né? Só que dependendo do solo, ele é mais rígido, ou ele é mais poroso, então ele fica mais dançando lá o colar, ele não fica bem posicionado. O problema maior é com o solo argiloso, né, ou com o latossolo, por exemplo. E não tem como você forçar manualmente ali. Então, qual que é a ideia? Ah, eu tenho um solo muito duro. Que vocês recomendam para eu conseguir inserir esse colar? Você coloca um pedaço de madeira que pegue de um lado ao outro do colar, né, diametralmente assim, e você bata com martelo de borracha o meio desse colar, o meio dessa madeira, perdão, para fazer com que ele assente, ele vá afundando uniformemente no solo. Então, isso tudo, a pancada do martelo, na hora que você colocou, a profundidade que foi inserido, tudo isso influencia na liberação dos gases que já estavam nesse solo e que não estão sendo contemplados na câmara, ou que vão causar um bulk flow, né? Aquele fluxo de massa que não é ideal medir porque foi causado, né? Então, você insere esse colar, aguarda 24 horas no mínimo, e aí você inicia as medições, porque isso vai ter eliminado a perturbação inicial, o solo vai voltar ao seu estado estável, e aí esse é o ponto zero para começar a medir esse fluxo de gás, né? Então essa é apesar de ser uma coisa simples, é só um colar, tem toda uma técnica ideal para se inserir isso no solo, que é bom a gente abordar aqui no curso, né, aqui no webinar, né? Esse slide a Lycor utiliza bastante para mostrar alguns conceitos aqui, né, que eu acho bem interessante, eu acho bem legal esse slide. Então você tem várias câmaras, né, distribuídas no campo, cada uma, algumas dispostas ou olhando para um lado, né, considerando o motor do equipamento, e outras para o outro lado. Qual que é o problema disso? Isso para o marketing fica bonito, a foto dele está em alta resolução, coloquei de propósito, né, para ver os detalhes ali do solo, as partículas, etc. Mas qual que é o problema? A própria câmara, nesse exemplo aqui, ela está tampando, né, a iluminação do solo. Isso não pode, porque ela tem a questão da temperatura que influencia no solo. Então, o certo é você deixar virado esse motor da câmara apontando para o polo mais próximo. Se está mais próximo do sul, mais próximo do leste, tal, e evita, né, geograficamente pensando, a sombra do equipamento sobre o solo. E todas as câmeras devem ser posicionadas dessa forma, e não da forma aleatória como está aqui na foto, tá? Tem a questão também das pernas do equipamento. Essa perna, ela ajuda a ajustar o nível de quanto solo, quanto a câmara fica distante do colar. Então, se você ajustar isso de forma errada, que não fique num ponto ótimo ali no colar, você pode ter vazamentos desse gás, então subestimando o fluxo, né, porque você está compartilhando, vamos dizer assim, com o ambiente, né, o solo com o ambiente. E se ela tiver muito alta esse colar, também por questão de má inserção do colar no solo ou da altura das pernas, a câmara não veda corretamente. Então, o ideal é que ela esteja pouco acima, posso colocar uns 2 milímetros, 3 milímetros do colar, passando a borracha da câmara, essa borracha preta aqui, né? Então, esse é o ideal. Então, esse slide aborda várias coisas ao mesmo tempo, né? E se vocês tiverem também bastante dúvida, alguma dúvida sobre essa questão, podem me colocar no chat. E provavelmente alguém teve alguma experiência que não deu certo, ou que precisa de algum auxílio.
Pode colocar lá que a gente vai respondendo, tá? E essa questão da abertura que eu comentei, que é retratado aqui, tem uma câmera fechada, já tem uma câmera aberta, ela é programável pelo usuário, tá? Então, dentro do aplicativo, dentro do software de configuração do equipamento, ele tem essa tag de Open Position, quantos graus. Então, você faz incrementos de 15 em 15 até um máximo de 180 graus. E esse também vale comentar aqui, aproveitando o slide, que essa lateral aqui que indica como que é o software, ele é baseado em sistema de blocos, tá? Então, você tem um multiplexador, ao multiplexador está conectado o analisador 870, né? E dentro desse do 870, né, nele tem a porta 1, que seria essa câmera aqui, por exemplo. E essa porta 1, qual que é a câmera? É 8200, 104, que é o topo opaco, e aqui você configura a câmera. Então, ele é um sistema hierárquico. E isso você pode jogar fora esses blocos, adicionar novos blocos, é um sistema de encaixe. Não existe linha de configuração e programação. Ele é baseado no sistema de blocos, que é o mesmo utilizado no sistema de Edge Coverage da Lycra. Além do sistema de Edge Coverage ser todo integrado, facilitando a conexão e configuração, ele facilita essa questão de sensores micrometeorológicos, que são várias diferentes variáveis, vários sensores, e para comunicar de forma mais facilitada, a Lycra desenvolveu esse sistema de blocos e que imprimiu, né, copiou isso para o sistema de fluxo de gás, dada essa complexidade de câmaras, de abertura, de posicionamento, né, distâncias, etc., né? Então, isso é uma função muito importante, muito legal também que o equipamento fornece. Sobre a profundidade, né, além da profundidade do colar, você precisa indicar depois do equipamento a característica muito importante, que é o offset, ou seja, a distância do solo efetivo, né, a superfície do solo, até o topo, onde a câmara, né, ela tem aquelas entradas de saída de ar, onde ela pega esse ar. Então, qual que é essa distância? Mas o meu solo, ele não é tão regular, não é liso, ele não é plano 100%. Aí você usa esse método que eu coloquei, que você tira a medida, né, do solo até, no caso da câmera Smart, até o limite do colar, em 3 ou 4 pontos diferentes. Você tira a média, ou seja, você vai tirando lá 20, aqui deu 23, aqui deu 21, etc. Ah, a média deu 18, por exemplo. Eu estou fazendo assim, chutando. É esse valor que você vai indicar. É quando você tem um solo mais irregular. E a mesma coisa acontece com a câmera de longo termo, só que aqui tem que considerar a placa base, tá? Não é o topo do colar, porque ele tem uma construção um pouco diferente e precisa levar em consideração onde que começa efetivamente a medição da câmara de longo termo. Isso acontece em nível da placa, é a base dela, a parte branca, e não do colar, né? Porque a câmara assenta de forma diferente, a câmara Smart e a câmara de longo termo. Então, basicamente, é bem simples, né? Você vai com uma régua mesmo, uma trena, mede em 4 pontos, né, dentro do colar, tira 3 ou 4, tira a média desse ponto e insere no programa. E isso que ele vai utilizar para fazer os cálculos, né, dentro do software, para poder gerar o resultado em planilha, para ser depois visualizado no SoilFlux Pro. Então, esse é um ponto muito importante e que, se tiver um erro aqui, vai subestimar ou vai superestimar as medições. E lembrando, tá, pessoal, que toda essa questão, por mais que tenha esses detalhes assim que são difíceis de memorizar, nós vamos disponibilizar essa apresentação para vocês, vamos enviar por e-mail, então não fique tem muito problema de eu passar rápido ou falar em poucos detalhes, dependendo do slide, porque vocês podem visualizar depois, tá? E aqui é outra parte também do programa, né, mais focado em sensores auxiliares, que mostra como que funciona a conexão dessas câmeras, né, as opções que você tem, ó, collar height, por exemplo, que é aquela altura, que eu estava comentando, e também nos sensores que eu tinha comentado anteriormente, né, que você pode ligar, que vocês têm essas três entradas, eles contêm, né, o bus SDI 12. Esse bus é um tipo de conectividade digital, tá? Que facilita muito a configuração de sensores, um sistema de edge coverage também é utilizado, são sensores microprocessados. O Stevens Hydra Probe 2, que é esse sensor que acompanha o equipamento, a câmara, que é a temperatura e umidade do solo, ele é um sensor SDI12, por exemplo. Então, ele já tem um pré-processamento interno, ele já passa uma coisa mais simplificada para o equipamento, né, para o data log.
E ele tem essas conexões também disponíveis. Por exemplo, para par. Aqui, por exemplo, eu tenho o Lycor ali 190. E neste caso da câmara de topo transparente, eu posso incluir aqui dentro, por exemplo, um sensor par para medir a intensidade, né, a qualidade, os micromols dessa radiação par que essa vegetação aqui embaixo está recebendo. Então, posso fazer umas medições assim conjuntas, né? Não só o fluxo de CO2, eu posso levar em consideração a própria planta. Então, isso é muito interessante e é bom exemplificar isso para saber as potencialidades do equipamento, né? Aqui, só sobre aquela questão da quantidade de câmaras, né? Isso aqui você consegue juntar as 36 câmaras, você pode aumentar ou diminuir essa variabilidade dado o comprimento do cabo. Então, aqui você consegue chegar nos 2.800 metros quadrados, né? Você consegue cobrir isso se você chegar às 36 câmaras, por exemplo. Então, dá para você ligar vários sistemas de manifolds, multiplexadores, dois analisadores. Isso aumenta a sua capacidade de medição em campo. Então, a gente comentou das influências do ambiente, né, os fatores bióticos, abióticos, como funciona a medição desses gases, como é a construção da câmara, como que ela faz para medir esses gases, diminuir as perturbações no solo, as opções de analisadores e como configurar isso. E nesse conjunto, você começa a vislumbrar as possíveis aplicações, né, que o equipamento permite. Neste caso, o principal deles, né, o mais conhecido, que é uma aplicação antiga, é o sistema de frascos. Então, o multiplexador, você consegue alterar aqui dentro o encanamento, vamos dizer assim, a tubulação, para que, em vez de operar com câmaras no campo, ele consiga pegar informações dentro de frascos, né? A Lycor fornece esse kit, tá? Ele é vendido separadamente, que fornece a bomba extra, né? Tem uma bombinha aqui extra, essa tubulação, essas conexões extras aqui também. Termistor também tem uma encaixe aqui de temperatura e pode ver que está entrando aqui nesse cabo preto é um termistor de temperatura. Tudo isso é fornecido. A única coisa que não é fornecida e tem que ser providenciado pelo usuário é o frasco em si, mas nós indicamos que seja de vidro para evitar, né, a difusão dos gases e a tampa que seja hermética. E aí você faz as inserções aqui. Todas essas conexões, ela possui um O-ring de vedação. Então, não precisa se preocupar com o furo que vai ser feito, de vazamentos, etc. E tudo isso já está levado em consideração no sistema. Então, esses frascos você consegue trabalhar em laboratório, pode ser amostra de solo, pode ser madeira, pode ser inseto, frutos, tudo aquilo que tem uma emissão de CO2, por exemplo, pode ser observado com esse sistema. Então, é um sistema bem versátil que amplia bastante, né, o range de aplicações que o equipamento permite o usuário atingir. E aqui eu coloquei só um slide que era para exemplificar, mas ele é bem complicado, como funciona esse sistema de chaveamento aqui, né? Então, tem a entrada de gás, né, no equipamento, a bomba principal, ela faz essa operação de frasco, analisador, e tem uma bomba para fazer a purga. E como o solo, eu não posso encerrar ali, né, e deixar eternamente ali o equipamento, né, o solo, a amostra que eu tenho dentro do frasco, emitindo CO2, sem eu fazer essa troca de gás, como eu faria no solo. Então, eu vou ter uma superestimação de fluxo, por exemplo, e concentração. Então, tem que ter uma bomba que permita que essa troca seja renovada, né? Então, essa purge pump, seria a bomba de purga, ela vai fazer essa renovação do ar ali dentro, sem influenciar, né, a emissão desse gás do material que esteja ali sendo analisado. Então, aqui é uma ideia como que funciona, né, o chaveamento dele. Para esse sistema, né, não só é fornecido, a Lycor consegue fornecer, a Lemar pode fazer uma cotação, tanto via importação direta ou em moeda nacional desse sistema, né, de frascos, como também tem uma nota técnica explicando passo a passo o que o kit inclui, como fazer essa adaptação, como fazer a adaptação no programa também, que tem que ser configurado esse sistema, não é só algo físico, e como você faz a medição disso, como você baixa os dados, como você procede com esse tipo de aplicação. Então, tudo isso é fornecido, né? Eu deixei aqui embaixo para o pessoal que baixar a apresentação depois, tem o link de onde se encontra essa nota de aplicação e mais outras que eu vou apresentar também em seguida, tá?
como as câmeras também digitais personalizadas. O equipamento permite que você crie sua própria câmera. Ele te auxilia, por exemplo, como ele coloca aqui no exemplo, design considerations, né? O que que você precisa levar em conta para que a câmera seja mais fiel possível às medições e que você consiga replicar o que a câmera original da Leica faria. Então tem também essa aplicação, também é fornecido as peças, dependendo qual peça a gente consegue fornecer, os cabos, uma mangueira, mas algumas peças têm que ser fornecidas pelo usuário, principalmente a câmera, que vai depender também do volume, etc., né? Tenho também uma aplicação para perfilamento vertical de gás. Isso é bem mais utilizado com sistemas de fluxo atmosférico, fluxos turbulentos, que é o Eddy Coverings. Isso você consegue ter um perfil do gás para entender como que ele se comporta desde a atmosfera, desde a superfície, né, até a atmosfera. Então você tem vários pontos distribuídos ao longo de uma torre vertical. Nesses bocais aqui, o equipamento vai fazer a aspiração do gás, ele vai ser mixado, né? Ele vai se tornar homogêneo aqui dentro, e depois, posteriormente, ele desce e vai até o analisador para fazer a medição. Isso também de forma sequencial. Esse cilindro, ele é utilizado para você fazer realmente a homogeneização, porque se você tem isso exposto em uma torre no ambiente, você vai ter fluxos pequenos, vórtices pequenos, quanto vórtices médios e vórtices grandes. Então, momento um, eu posso pegar um vórtice grande, eu tenho uma concentração maior de CO2. No momento 2, eu pego uma menor. Então, eu vou ter que fazer várias medições ao longo do dia para chegar numa média. Então, como que a Leica corrige isso? Colocando um cilindro como esse, não precisa ser nada chique, nada requintado, pode ser um cilindro simples de alumínio, que aqui dentro, essas parcelas grandes, médias e pequenas vão se misturar e aqui dentro eu gero a média desse gás. Então, eu vou pegar isso já, uma média, vai facilitar e otimizar o meu trabalho. Então, esse é um sistema também que está disponível, a Leica consegue, né? A Leimar também consegue fornecer um orçamento das peças necessárias, só o tanque em si que não é fornecido, isso tem que ser adquirido localmente, mas os encaixes, as mangueiras, tudo dá para ser fornecido também. Essa é uma aplicação também muito interessante, né? Apesar de falar solo, né? Falar as plantas, tal. Tem essa aplicação da interface água-atmosfera. Lembrando, muito importante, esse equipamento não pode ter contato com água líquida. Então, aqui, exemplifica muito isso. Existe uma jangada, vamos dizer assim, tem uma malha aqui embaixo, bem fininha, que permite que a câmera flutue nessa interface, mas pode ver que ela está ligeiramente acima da principal, né, do eixo principal aqui que mantém a câmera flutuando. Então, ele pega exatamente essa interface sem a influência, né, direta da água. Então, eu consigo pegar quanto que essa água está passando, né, emitindo para a atmosfera, não só no solo. E aqui é uma aplicação que eu deixei aqui embaixo o link, está no site da Leica, porque eles utilizaram esse método para avaliar óxido nitroso, se eu não me engano, e metano em uma estação de tratamento de água, se não me engano, na Europa. Então, tem esse exemplo aqui, é tudo na mesma nota de aplicação, e aqui eles avaliando, inclusive, né, esses detritos, esse cascalho que recebeu essa água contaminada, ou essa água suja, e está medindo aqui como que está sendo a emissão dessa matéria que está presa nessa rocha para o equipamento, né, como está sendo isso emitido para a atmosfera. Então, eu tenho tanto direto a interface de água-atmosfera, como também eles aproveitaram e fizeram a medição dessa área onde a água passou e fez essa alteração no solo. É uma aplicação bem legal. Você pode fazer isso não só, obviamente, nessa aplicação de água, de tratamento de água, mas pode ser em rios, podem ser em ambientes costeiros, etc. Inclusive, tem essa ligação com os equipamentos da Apollo, que eu comentei. E você pode ligar um analisador desse, 7815, em um analisador de pressão diferencial, pH, etc., para fazer essas medições. Então, tem várias aplicações possíveis nesse âmbito de água, né? Atmosfera, água, atmosfera. Bom, gente, eu tinha colocado esses dados de perguntas, mas eu vou pedir que vocês coloquem no chat, para a gente não estourar muito o horário, tá? E aí, mesmo finalizando aqui a apresentação, eu continuo respondendo lá.
Aqui é um tour bem rápido do software de operação, como que ele funciona, a cara dele, né? Tanto para configurar a câmera Smart, que é um dos cérebros, né, do sistema, dependendo da configuração, quanto o 8250, que é o multiplexador, que é a ponte entre eles, que são os dois principais pontos de configuração para baixar dados e acompanhar as medições, né? Então, essa é a cara dele, pode ver que é acessado por um navegador, e assim que você conecta nessa rede local que o equipamento gera, automaticamente você recebe o status do equipamento, né, as medidas de temperatura, quantas câmeras estão conectadas, e você pode selecionar isso que você quer que apareça de cara no programa, né? Você pode dar o start no equipamento para medir, você pode pausar, você pode baixar os dados, e é isso que vai indicando essas telas, né? E se for um sistema de multiplexador, né, com várias câmeras, ele indica até a topologia, como que está distribuído esses equipamentos. Passando o mouse em cima da câmera, ele mostra qual foi a última medição feita, né? Então ele é bem legal, ele é bem interativo, bem visual, e facilita bastante saber qual câmera está trabalhando, qual foi a última, qual foi a primeira, se eu devo fazer uma rotação, né, começa dessa para aquela, e assim por diante. E se for também 8.250, ele tem umas informações a mais, né, que, por exemplo, aqui altitude, longitude, latitude, que é a questão do GPS. Aqui, eles colocaram de propósito, né, esse exemplo, tudo que está em verdinho está ok, o que está em vermelho é um alerta. Então, aqui está indicando tudo menos 999. Por quê? Não está tendo sinal de satélite. Ele não pegou nenhum satélite, né, em conexão de GPS, então ele não vai conseguir puxar essas informações. Tudo isso vai se adequando e você consegue acompanhar em tempo real. Seria a aba diagnóstico, né, ver o que está acontecendo com o equipamento. A configuração da câmera Smart é a mesma coisa, é o mesmo ambiente, né, de trabalho, só que é interessante que tudo que você faz aqui no ambiente, você tem que clicar em Update, que ele vai fazer um push, né, ele vai enviar as configurações para a câmera, para ela começar efetivamente a aplicar aquilo que você mediu, do que você configurou. Se não tiver isso, por mais que você esteja acessando o equipamento em tempo real, a configuração alterada não é inserida em tempo real. Isso precisa ser feito manualmente pelo usuário. Então, você pode ver que tem as opções de analisadores, qual tipo de solo está inserido o sensor de temperatura e umidade, tempo de observação, aquilo que a gente falou, né? O deadband é o momento inicial ideal e pós-purge é a última medida. Então, tudo isso está visual aqui no software e pode ser alterado pelo usuário. 8050 que eu tinha até falado já anterior, né? Essa é a cara de como você configura, né? Que é a livraria de configurações possíveis para montar aqui na sua base. Aqui seria como se fosse a mesa de trabalho, tudo que você montar aqui vai ser enviado para o equipamento. É que ele mostra essas informações, né? Você define as ordens, a rotação dos equipamentos, abertura, fechamento, tempo de observação, etc. E aqui os momentos, por exemplo, de sincronização, né, de dados. Se for contínuo, se for de minuto em minuto, tudo isso é editado, é configurado pelo usuário. Então, tem uma capacidade muito grande de flexibilidade de medições. Tem essa questão do GPS, né, do NTP, que é um servidor de sincronização de relógios. Caso você tenha outro equipamento que também trabalha no ambiente de solo, e você queira parear, por mais que eles não se conectem, mas você queira que estejam no mesmo fluxo temporal, mesma linha, dá para você parear relógios, ajustar o relógio do equipamento para trabalhar junto com esse equipamento. Então, tem algumas aplicações extras aí, né? Então, isso pode ser feito, eu coloquei aqui computadores, em outros analisadores de gases, data loggers. Então, tem um universo bem completo, né, de fluxo de gás solo, interface de água-atmosfera, etc., né? E aqui é só mais uma questão também dessa questão do GPS na câmera Smart, né, as opções que você tem, como que ele aparece isso para o usuário, como você consegue acompanhar em tempo real. Então, é um software para acompanhamento, né, monitoramento em tempo real, mas também tem as funções de configuração e download de dados, né? Aqui é um exemplo que eu coloquei como que fica, né, esse posicionamento de GPS, como que é feito isso daí. E onde que fica localizado, né? Que o 850 ele está localizado no multiplexador. Então, a fonte que tem que estar identificando esse sinal de satélite, esse GPS, é no multiplexador. Se for um sistema simples, né, com a câmera, é a câmera Smart, por isso também volto a dizer o Smart dela, né? Ela tem uma série de tecnologias.
o GPS fica nela. Então, tem uma diferença também dependendo da configuração escolhida para a operação. Aqui só como acesso aos dados, né? Você tem uma listagem de dados, né? Você pode baixar esses dados, ele tem uma memória interna nos equipamentos, mais ou menos 8 gigas, e a câmera, se o analisador 7810, por exemplo, a maleta cinza, for trabalhar sozinha, tem câmera, tem por volta de 72 dias de medição ininterrupta, né? Agora, medições propriamente dita com câmera, se utilizada a memória da câmera também, você tem vários meses. São arquivos muito pequenos, você consegue fazer vários meses de medição antes de ter que ficar baixando, limpando. Tem a questão também, o que que eu faço com essas medições depois que acabar, né, eu baixei, o que que eu faço? Eu deleto, eu mantenho, e se o equipamento está medindo, chegou num ponto que é bem raro, tá? Encheu a memória, o que que ele faz com as novas medições? Eu posso escolher, vou apagando as mais antigas, eu paro de medir para poder, né, para poder baixar as informações e começar um novo lote, e assim por diante. Então, é bem versátil essa questão também de armazenamento e download de dados. Além dessa questão física, né, manual de download, eu posso configurar um servidor remoto para enviar esses dados, baixar esses dados remotamente. Então, ele também tem esse acesso remoto com internet. Pode configurar de várias formas, né? Se for remoto, você tem que colocar um sistema de GSM. Se for local ou próximo de um prédio, pode ser internet, Wi-Fi. Então, tem várias opções à mão, né, do usuário. Nessas questões de dados, né, só com um breve resumo de o que que ele faz, o que que ele registra, você tem os dados brutos, né, que são as medições das câmeras, da frequência, né, e tem várias informações que não são tratadas, a informação do jeito que está no ambiente. Né, os metadados já são aqueles dados que eu indico para o equipamento, é tempo, espaço, horário, etc., né? São informações que você passa para o programa para ele conseguir interpretar o ambiente, ele não consegue enxergar por si, você interpreta o ambiente para fazer sentido aos seus dados brutos, por exemplo. Então, essa inter-relação que é o mesmo que acontece com o sistema de Edge. Eu posso dizer que num dia teve 400 micromols no período da manhã, sei lá, 10 horas da manhã, mas onde foi isso? Aí entra dados GPS, qual local, posicionamento, e esses são os metadados. Agora tem também, como o sistema de Edge, né? Ele faz um summary, que é o resumo desses dados. O sistema de fluxo de gases do solo, da Lycor, faz a mesma coisa. Você tem essas médias, né? Em um período curto de tempo. Então, ele gera esses três tipos de dados que você pode conversar entre eles e chegar no que você precisa. Quais são as informações que você quer extrair do equipamento? A interface com esses equipamentos para acesso no equipamento, fazer as medições, configurar, geralmente, né, sempre, geralmente que eu digo é todo momento, é feito pelo Wi-Fi local. Agora, calibrações, verificação de que está acontecendo com o equipamento, tem as conexões Ethernet, que é o que está aparecendo aqui, ó, né, essas conexões em preto, e ela também é a conexão para o multiplexador, para outro sistema de analisador de gases, e assim por diante, quando você combina um com o outro, né? Então, a porta de entrada principal é a Ethernet para fazer esse tipo de manutenção e avaliação do equipamento, mas a operação dele, dia a dia, e para o usuário ver os dados, é direto pelo Wi-Fi, e facilita bastante também. Está colocado de perguntas aqui, a gente pode unificar tudo, estou vendo que está piscando algumas perguntas ali. E é só a última parte, né? Eu deixei bem rapidinho aqui a parte do SoilFlux Pro, porque isso você pode baixar, tá? No site da Lycor, esse é o símbolo dele. Você pode baixar gratuitamente, não tem período de teste, não tem nada, ele é 100% gratuito. E ele, mesmo não tendo equipamento, você pode brincar com ele. Você pode fazer várias formas de análise, escolhendo períodos específicos, só um período, período todo. Por quê? Como eu consigo fazer isso? Que ele tem essa função aqui em cima, do lado do file, que é o sample file. Você pode baixar um arquivo de amostra que a Lycor deixa já embutida nesse programa e você pode baixar esses dados e fazer testes com ele. Foi isso que eu fiz aqui para trazer esses slides. Aqui é uma tela inicial que eu tenho todos os dados medidos, né? Dia do ano, mês, etc. Todas as concentrações, pressão, volume que foi considerado, micromols, né? A molécula seca, que é aquela questão que eu falei da diluição de água que pode influenciar, você consegue ver isso.
tem fluxo, o momento que parou, por exemplo, que é o deadband, né, em segundos, o momento que começou, o momento que parou, então aqui começou em 35 segundos de medição, parou em 2 minutos, e assim por diante. Tem uma visão como se fosse um Excel. Mas você pode trabalhar isso também selecionando um período de dados, por exemplo, para gerar gráficos. Eu posso selecionar o que que eu quero aparecer nesse gráfico. Por mais que eu tenha selecionado um período, não quero saber só da fração molar, eu quero colocar o que que aconteceu com a voltagem do equipamento, o que que aconteceu com o deadband, que momento começou, que momento que parou. Então, eu seleciono e gero gráficos de acordo com a minha necessidade, né? Então, é um software bem inteligente, ele é bem completo e, melhor de tudo, que ele é gratuito. Então, ele está sempre recebendo novas atualizações de acordo com o que eles lançam também, acessórios para o equipamento, novos analisadores, formas diferentes de medição, como, por exemplo, a interface de água-atmosfera. Então, tudo isso eles vão incrementando no programa. Aqui já é uma versão mais completa, né? Aqui, por exemplo, eu tenho ó, o Y, né? Eu estou colocando aqui que é o moléculas de seca de metano por tempo medido no multiplexador, né? Por hora, minutos e segundos. Então, eu consigo gerar gráficos. Tudo isso é selecionável, tá? Na hora que eu clico nesses botões, eu tenho uma lista de metadados, dados medidos pela câmera, pelo analisador analisado e assim por diante. Eu posso escolher o que eu quero. Eu posso salvar, posso editar, posso fazer várias coisas com esse programa. E até inserir valores que eu quero que fazer uma suposição. Ele mediu tanto, eu preciso que testar com tanto. Eu consigo fazer isso e recomputar esses dados. Então, ele é um software bem poderoso. Eu sugiro fortemente que vocês baixem, façam esses testes com o Sample File para se acostumar com esse programa que vale muito a pena. De considerações finais, juntando tudo isso que a gente falou, a escolha de analisador e como que eu faço essa interface com as câmeras vai depender dos gases que eu preciso medir, se é só CO2, só se é vapor d'água, se são gases de traço, como que vai ser meu trabalho, né? Se eu preciso ter dois sistemas, né, dois analisadores para trabalhar com esse sistema de gases no solo, e como que eu faço isso, o que que eu tenho que levar em consideração no campo para comportar esse tipo de sistema, e apesar, né, eu até coloquei esse último, e apesar de eu ter dois analisadores, isso é muito importante, que eu pensar, vai ter perda de dados, vai ficar impreciso, porque são dois caminhos óticos separados, mas não, eles têm uma precisão e a diminuição, né, de escolhas, né, de opções de gases por equipamento foi pensado justamente por isso. Eu tenho um caminho ótico maior, né, matematicamente falando, que ele faz esse cálculo, mas a minha faixa de medição, né, o wavelength, é bem menor. Então, eu consigo ter menor quantidade de gases, mas aumenta a precisão, porque ele está enxergando menos gases no mesmo caminho óptico. Então, esse é o foco da Leica com esse sistema de LI 7800, né, com as câmeras, para oferecer maior precisão e flexibilização de medições no campo do que os outros equipamentos que nós temos no mercado. E tem vários gases, mas ao mesmo tempo sendo medidos, que vai atrapalhar um pouco essa precisão, né? Porque você vai imaginar fisicamente um caminho recebendo vários gases diferentes ao mesmo tempo e tendo que lidar individualmente com cada um deles. Então, esse foi o foco da Lycor, né? E as câmaras, dependendo da resposta que eu busco, né? Qual é a resposta que eu busco? A variabilidade espacial que eu preciso é pequena, é grande, ela tem que ser fixa, ela pode ser móvel, a ideia é explorar parte de uma época, parte na outra. Tudo isso vai interferir na escolha dos equipamentos, como eu vou interconectá-los e como que eu vou baixar esses dados, né? E por último, até coloquei, né, para essa questão de quando eu começo a observação, quando eu termino a observação, qual que é o ponto ótimo, que já fizeram essa pergunta, inclusive, no chat. Isso ou você faz essas medições e acompanha, vai observando dado a dado qual seria o melhor, ou utiliza uma ferramenta que só é Flux Pro, que é gratuita, coloca seus dados lá e ele vai te indicar, ó, melhor começar aqui, melhor parar aqui. Esse é o fluxo, né? Esse é o tempo que você deveria estar observando para esse tipo de solo. Lembrando que isso muda de analisador para analisador, de câmara para câmara, de período para período do dia que está sendo medido, tá? Isso é muito importante. E se tiver dúvidas também, qualquer coisa que não foi abordada, documentações da Lycor, tem vídeos também, tem uma página inteira na Lycor de suporte. Eu coloquei o link aí embaixo. Vocês podem acessar e tem uma série de documentos, de manuais, notas de aplicação,
pôsteres, né, de trabalhos que eles apresentaram utilizando esses equipamentos. O mais importante, que é bem legal, é a parte de vídeos. Essa é uma parte até que relativamente nova no site. Eles têm desde unboxing, né, vendo o que que tem no equipamento assim que chega para vocês, quantas possíveis operações que eu posso fazer com ele, como conectar a câmera, como fazer o zero spam, que é a calibração do caminho óptico, para ele enxergar o zero absoluto e também a referência máxima. Tem vários vídeos de limpeza, etc. Então, eu recomendo fortemente que vocês acessem isso também, para ir se familiarizando com os equipamentos, como que eles funcionam e as principais aplicações, o que que ele te dá de possibilidades, né? Aqui, por exemplo, aquela ferramenta que eu mostrei, os tipos de configurações possíveis, isso também é acessado no site, você pode brincar com isso, tá? Pelo que eu link aqui embaixo. Você desenha, você vai indicando, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de 3, 4, 5 câmeras, ele vai montando o sistema e ao final desse formulário ele manda um e-mail para a Lycor dizendo que você precisa desse sistema. E a partir disso, nós entramos em contato para definir o preço, o propósito de condições de fornecimento, etc. Então, isso é uma ferramenta também para você se encontrar e depois do nosso auxílio da Neymar e da Lycor para conseguir definir o sistema que você vai precisar e seja ideal para o que você busca, né? E na parte da Neymar, vale a pena dizer também que a Neymar representa a Lycor exclusivamente no Brasil, há muitos anos, há mais de 45 anos, né? E a Lycor é líder mundial nesse tipo de pesquisa, né, de avaliações ambientais, agronômicas. Então, aqui tem analisadores de fotossíntese, porômetro, anemômetros sônicos portáteis, medidor de área foliar, Ed Coverage, tem uma série de analisadores, de equipamentos que vão desde solo, planta, atmosfera, água agora, né? Que tem o Apollo, que vamos ver mais para frente se a gente consegue fazer um evento similar a esse para falar dessa linha. Então, é bem completa. A Lycor está atingindo todos os pontos na parte ambiental agronômica. E é muito importante que é uma empresa que é líder e está mais citada, né, procurar no Google Scholar, tem bastante equipamentos da Lycor, sendo citado desde a década de 80 até hoje. Então, é bem legal, vale a pena dar essa verificada também, até para endossar a sua escolha do equipamento e ver o que você espera que vai atingir com esse equipamento, né? E é uma empresa que está em mais de 100 países, né? Então, vale muito a pena, é uma empresa muito legal. E aqui só esse slide, né, para finalizar, né, todas representadas que a Lemar trabalha, né, todas essas linhas que eu comentei, tem na área farmacêutica, alimentos, cosméticos, ingredientes, né, mais puxado para o laboratório, tratamento de materiais, etc., né, não é só essa parte ambiental. Então, fica o convite para vocês visitarem a nossa homepage, né, da neymar.com.br, também nosso canal no YouTube, que vai ter outras apresentações além dessa. Vamos tratar agora o vídeo, vai poder fazer a publicação, mas lá já se encontram outros vídeos que vale a pena vocês acompanharem, assistirem, e envolve outros equipamentos da Lycor, outras apresentações que nós fizemos também. E é isso, né? A Neymar está aqui no centro de São Paulo. Muitos de vocês já conhecem a empresa, né? Mas fica o convite para nos visitar assim que possível. E a Neymar já está com 75, mais de 50, 75 anos de experiência com esse tipo de aplicações, esse tipo de equipamento. Tem uma expertise bem legal nisso e pode te auxiliar no que for necessário nesses e qualquer outros equipamentos que ela representa, né? Deixo aqui também, né, o meu contato. Quem baixar a apresentação consegue ver isso mais fácil, mas se não, deixo aqui por um tempo também, quem quiser anotar, e eu fico à disposição. Tá? Agradeço muito a participação de vocês, né, nesse dia, por dar esse tempo para acompanhar o nosso trabalho, e eu vou acompanhar também, encerrando aqui a apresentação, como eu já tinha comentado, eu vou passar lá no chat, fazer as respostas lá, e também a Larissa deve ter enviado para vocês o link para fazer preencher esse formulário para conseguir o certificado de participação, tá? Tá no chat lá já postado pela Larissa e qualquer dúvida que não tenha sido coberta aqui no chat, que vá surgir depois, que é sempre assim, na hora não tenha dúvida e depois vai aparecendo quando eu vou pensando, fica disponível nossos contatos aí, da meu e da Larissa também, e fico à disposição. Muito obrigado pela participação de todos. Até mais.